Eu quero abrir então com vocês o texto que está no livro de Daniel, no capítulo 5. Já vamos começar do começo e vamos, sem mais delongas, entrar no estudo. Eu vou apresentar para vocês, nesse estudo de Daniel 5, uma perspectiva histórica, uma perspectiva gramatical, uma perspectiva textual. O pastor Charles já fez a leitura, iniciou esse estudo. Vou recapitular muito daquilo que ele fez, porque o texto é um só, não há como a gente multiplicar textos, falar alguma coisa que ele já falou e talvez apresentar coisas novas ou novos lembretes. Assim vamos caminhar juntos nessa noite. Vai ser uma bênção, sem sombra de dúvidas, o estudo, porque a palavra de Deus sempre encontra um lugar de destaque no nosso coração. A série que vocês estão trabalhando nesses meses todos é essa que está em tela, Histórias que Mudaram o Mundo e Podem Mudar Você. O livro de Daniel, ele tem pelo menos 6 histórias importantes e 4 profecias. Ele é diferente do livro de Apocalipse. O Apocalipse tem 8 profecias. Daniel tem 4 profecias e 6 histórias espetaculares. E essa tela pode representar bem essa história espetacular que está no livro de Daniel. Essa história do capítulo 5 tem muito a ver com a história do mundo, porque aqui ele é representado a queda de Babilônia, a cabeça de ouro. Se a cabeça de ouro caiu, o que pode ficar em pé debaixo dela? Essa é a pergunta simples. A queda de Babilônia é um símbolo para a queda do mundo inteiro, porque Babilônia caiu, o mundo cairá. A pergunta é: quem poderá subsistir? Essa é a pergunta central do livro de Apocalipse. Quem poderá suster-se? Quem poderá ficar em pé, uma vez que Babilônia caiu? Aquele que teme ao Senhor, aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, aquele que descansa nas promessas, aquele que vive uma fé vigorosa e crê nesse Deus maravilhoso, este poderá ficar em pé, ainda que tudo caia. Se a cabeça de ouro caiu, o que pode ficar em pé debaixo dela? Nada pode ficar em pé debaixo dela, porque a profecia é poderosa e o Deus que a escreveu também. Mas há um povo que ficará em pé. Nós, os que cremos na palavra de Deus, no sangue de Jesus. A proposta para a leitura desse capítulo, que ele tem aqui 31 versículos, essa que está na tela. Nós podemos dividir esses 31 versículos conforme a proposta que está na tela, conforme o modelo que os babilônios gostavam de fazer, divisões em 3, divisões em 6. Nós temos aqui uma divisão em 6: um rei, um banquete, um escrito, um conselho, um decreto e um juiz. Acabei olhando para a Fernanda aqui, me lembrei da câmera aqui, Fernanda. Você ficou um ponto de destaque aí, para dar a saudação para aqueles que nos acompanham também na rede social aqui de Jardim América. Bênção de Deus seja sobre você, sobre sua família. Você está ao vivo, ou se você vai tomar contato com essa mensagem em algum momento deste ano, dessa semana, do mês, a graça do Senhor te acompanhe e te bendiga nessa noite. Você está no excelente lugar. Um rei, um banquete, um escrito, um conselho, um decreto e um juiz. Essa é a trajetória que a gente vai perseguir aqui nesse estudo desses 31 versos. Data do capítulo: ele foi escrito no ano 539 a.C., primeiro ano de Belsazar. Foi o mesmo ano que Daniel teve a visão do capítulo 7, a visão dos 4 grandes animais. Foi 60 anos depois que Daniel entrou em Babilônia, 20 anos, desde a morte de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que aqui é chamado de pai de Beltesazar, já era falecido há 20 anos. A gente vai entender que, na verdade, Nabucodonosor não era o pai dele, mas sim um parente, conforme a gente vai ver aqui. Primeira sessão que a gente vai analisar: o rei Belsazar, capítulo 5, verso 1, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ele é chamado de rei. Vamos entender por que ele é chamado de rei? Porque ele é da descendência de Nabucodonosor, ou do mesmo período de Nabucodonosor, ainda que não um descendente direto. Nabucodonosor faleceu quando tinha 104 anos de idade, o grande rei, a cabeça de ouro. O grande nome de Babilônia é Nabucodonosor. Antes dele, seu pai, Nabopolassar. Aí 4 reis vieram depois de Nabucodonosor: Evil-Merodach, Neriglissar, Laborosarcode, Nabonido. Você veja que Evil-Merodach era filho de Nabucodonosor, Neriglissar era genro, casado com uma filha, Laborosarcode era filho de Nabucodonosor, Nabonido não era filho de Nabucodonosor, Nabonido é genro de Nabucodonosor, casado com uma filha. E aí você tem Belsazar. Belsazar é filho de Nabonido. Então, você tem uma geração de Nabucodonosor, mas não uma geração direta, assim, da semente de Nabucodonosor.
Aí você tem, então, Belsazzar não era o rei, embora aqui no texto o rei Belsazzar deu um grande banquete. O rei era Nabonido, o pai era o rei. Nabonido nem morava em Babilônia, morava lá na Arábia, na cidade, na região de Temã. E Nabonido foi para lá e colocou Belsazzar como corregente, como um rei conjunto, como alguém em segundo plano ali para dirigir os negócios de Babilônia. A gente vê o capítulo 5, está acostumado a pensar em Belsazzar como barbas brancas, já idoso, já vencido em anos, mas aqui não é esse o caso. Belsazzar tem 26 anos de idade quando a escrita aparece na parede. Ele é um jovem, já para aqueles dias, um jovem muito mais para hoje. E é para esse jovem que Deus faz um apelo. A escrita na parede não é para derrubá-lo, para matá-lo, para acabar com ele. A escrita na parede, quem sabe, um último chamado para de arrependimento. E ele rejeita esse chamado. Deus chama a todos o tempo inteiro. O tempo inteiro ele diz, enquanto a vida, Deus está chamando. Então esse é Belsazzar, tá bom? Aí a segunda etapa que nós temos no texto é o banquete que ele deu. Grandioso banquete para quantas pessoas? 1000 príncipes. Quem tem a capacidade de dar uma festa para 1000 pessoas? A gente não tem capacidade para dar uma festa para 1000 pessoas, nem as pessoas mais simplórias, as pessoas mais humildes. Sobretudo dar uma festa para 1000 pessoas que são príncipes e princesas, reis e rainhas da região da Babilônia, que era uma região muito extensa. Então, Nabonido, que é o pai de Belsazzar, ele reinventou a idolatria em Babilônia. Nabucodonosor se converteu nos dias de Daniel e ele temeu ao Senhor, baixou até decretos. Quem não adorar o Deus de Daniel vai ser destruído. E Nabonido, depois da morte de Nabucodonosor, reinventa a idolatria, traz de volta os deuses todos, as imagens todas, e Belsazzar é o seu representante, é quem vai defender a idolatria em Babilônia. Nabonido, na época deste banquete, já havia se rendido a Ciro e o seu rei Dario. E Belsazzar não sabia disso. Na noite em que eles comemoram essa festa, esse banquete especial aqui, que é a noite do ano novo para os babilônios, era dia de ano novo, virada, termina um ano, começa um outro ano. Ele estava comemorando ali o seu reinado que começaria. Nessa mesma noite ele dá essa festa regada a álcool, essa festa regada a música, essa festa com esposas e concubinas. 1000 príncipes, todos eles acompanhados de suas esposas e de casamentos complicados, porque eles tinham concubinas. Então havia dança, havia álcool, havia música e havia uma sexualidade inadequada nessa festa. Ele faz isso para dizer que o seu reino é poderoso, que ele pode mandar chover e pode mandar parar de chover se ele quiser. Ele faz essa festa um levante direto contra Deus, que disse: a cabeça de ouro cairá. E ele faz a festa para dizer: meu reino não cai, permanece para sempre. Mas no mesmo dia ou noite que ele dava essa festa, Ciro já caminhava para a Babilônia e já estava cercando a Babilônia, pronto para invadir. Neste festival, no ano novo, dia 12 de outubro de 539. Conforme eu falei para vocês, apresento nesse estudo uma perspectiva histórica, uma perspectiva textual e um chamado para cada um de nós. O que Deus disse vai ocorrer. O que ele profetizou, não há quem possa deter. Louvamos ao nome dele por isso, porque ele disse que Cristo virá. E a queda de Babilônia é um sinal claro de que Cristo virá. Porque cai Babilônia, cai os medos e persas, cai os gregos, caem os romanos, cai os reinos todos da Europa. E aquela pedra enche o mundo. Essa pedra é Cristo. Porque a cabeça de ouro caiu, Cristo virá. Sua promessa não falha e tampouco tarda. Deus sabe o que faz. Ele dá tempo de arrependimento para todos, como deu para Belsazzar também. Então, esse não é um texto que está na poeira do passado. Daniel, no capítulo 5, fala no nosso coração até hoje. Repito, porque essa cabeça caiu, Cristo virá. As festas que se davam no Antigo Oriente eram famosas. Elas davam o que falar. Assurbanipal, por exemplo, deu uma festa para 69.574 hóspedes. Você tem a capacidade de dar uma festa para um povo tanto como esse? Quase a população de algumas cidades do nosso país. Os reis persas alimentavam todos os dias 15.000 pessoas na sua corte, só para comer e para beber. Alexandre o Grande convidou para o seu casamento 10.000 hóspedes. 10.000 convidados para uma festa de casamento. Então, todo esse luxo, essa fama, esse investimento não era incomum naqueles dias daqueles monarcas do passado.
A senhora White, escrevendo em Profetas e Reis, na página 523, diz que todas as nações, aliás, todas as atrações que a riqueza e o poder podem proporcionar, acrescentavam esplendor à cena. Belas mulheres com seus encantos estavam entre os hóspedes em atendimento ao banquete real. Homens de talento e educação estavam presentes. Príncipes e estadistas bebiam vinho como se fosse água. O rei Belsazar deu uma festa para 1000 dos seus grandes. Essa é a categoria da festa. Eles bebiam vinho como se fosse água. Não havia limites aos sentidos, não havia limite ao gosto, ao tato, à visão, à audição, ao paladar, sem limites, sem regras, sem reserva. Você está sem limites, sem regras, sem reserva, a primeira coisa que você derruba é o conceito moral. Depois do conceito moral, você derruba o conceito religioso. Não tem mais nada, não tem mais Deus, não tem mais ninguém, não tem mais nada. Perdeu, se você perde o senso moral, o que você pode manter em pé? Foi isso que aconteceu nessa festa, segundo a senhora White. Por que ele manda trazer os objetos sagrados então? Pediu o rei que trouxessem para beber neles, diz o verso 4, e honrar aos louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, só para citar 4 metais. Depois tem madeira, tem pedra. Mandou trazer os utensílios sagrados que Nabucodonosor tinha trazido do templo, lá em Jerusalém, para beber neles, uma afronta direta contra Deus. O rei queria provar para todo mundo que o seu reino era indestrutível e que ele era acima de qualquer Deus, de qualquer ídolo que estava presente naquela festa. Aí você tem nessa aparição dessa festa tremenda e dos utensílios sagrados, a ideia de que não era assim que se fazia naquele antigo Oriente. Os monarcas que conquistavam nações, eles tinham respeito pelos utensílios sagrados, pelas coisas sagradas, mas Belsazar havia perdido todo o respeito, todo o senso de dignidade, de lealdade contra tudo e contra qualquer coisa que pudesse estar em pé naqueles dias, para provar então a sua superioridade diante das pessoas. Mais uma citação da senhora White no livro que estamos analisando aqui, que a senhora White faz comentários maravilhosos do texto sagrado, e você tem um comentário de Daniel aqui em Profetas e Reis, na página 523. Dentro das fortalezas, aparentemente inexpugnáveis, com suas muralhas maciças, seus portões de bronze, protegidas pelo rio Eufrates, com um banquete de abundante provisão, o volumoso rei sentiu-se seguro e passava seu tempo em folguedos e festanças, mal sabendo ele que os dias já estavam contados. De fato, como apareceu na parede escrito, que o seu reino já tinha sido dividido e dado aos medos e persas naquela mesma noite que eles invadiram e conquistaram Babilônia. Terceira ideia que apresento para vocês é o escrito que apareceu na parede enquanto eles se rejubilavam, se regalavam, bebiam, dançavam. Ao som da música, louvores aos deuses, apareceu no verso 5, no mesmo instante, uns dedos de mão de homem, e eles escreviam na frente do candelabro, e a escrita era muito interessante. Aparece ali uma figura de linguagem na escrita, Mene, Mene, Tekel e Uparsim. Aparece um enigma, coisa que o povo do Oriente gostava de fazer, enigma. Já desde os dias de Sansão, os enigmas eram conhecidos por aquele pessoal do passado. Eles amavam isso. E aí você tem no texto o que foi escrito. No aramaico e no hebraico não tem vogal, só tem consoante. Assim as consoantes apareceram e o rei não soube ler. E não houve ninguém que soubesse ler, porque só tinha consoante. Conforme está na tela, só as consoantes que estavam na parede, mene, mene, mina, mina, ciclo, ciclo, contado e dividido. Não há quem consiga ler um negócio desse. Mene, mene, Tekel, Uparsim. Mene, mene, Tekel, Tekel, Parsim, que é mina, mina, meia mina, ciclo, ciclo, meio ciclo. O que isso quer dizer? Para mim, hoje, isso não significa nada, muito mais para eles naqueles dias. Mas há alguém que entendia aquilo. Pesado, conferido, contado, determinado, dividido, destruído. O que é essa ideia? Mina, mina, ciclo, ciclo. Mina, mina, meia mina, ciclo, ciclo, meio ciclo. Contou, dividiu. É a linguagem de compra e venda dos dias do Oriente Médio. Até hoje você e eu sabemos que os árabes e os persas são especialistas em vender.
Inclusive, se você não negociar com o árabe, você está insultando. Quando ele está vendendo algo, você tem que falar de preço. Tem que aumentar preço, tem que baixar preço. Você tem que negociar. Se o árabe te dá um valor e você comprar por aquele valor, você o está insultando. A arte da Arábia é negociar. Mina, mina. Ciclo, ciclo. Meio ciclo, meia mina. É uma liquidação. É uma queima de estoque. É um fim de feira. É como se estivesse dizendo: vem para comprar o que tem, porque é o que sobrou, é o que restou. Daniel sabia disso perfeitamente. Por isso pôde interpretar o que estava na parede. Pesado foste na balança. No escrito sagrado, balança tem a ver com destino, tem a ver com decisão. Foi Jó quem disse: o Senhor me pese na balança. Ele sabe quem eu sou. Qual que é a abominação do Oriente Antigo? Qual que é a abominação? Balança enganosa. Mentir no peso na balança. Você foi pesado. Você foi contado, você foi dividido e você foi considerado mercadoria inutilizada, mercadoria impressável. É isso que está escrito na palavra, na parede, mene, mene, tekel e parsim. Também é parsim um plural de peças. O que acontece quando Deus escreve um juízo? Por que Deus gosta de escrever? Eu gosto muito da frase que o que não está escrito não existe. E eu falo essa frase constantemente. Lá dentro do escritório na PV, a gente tem um monte de coisa para fazer. Você tem uma ação para fazer, debaixo da ação tem 1000 rotinas para uma ação apenas. Se você não tiver escrito essas 1000 rotinas, você não consegue executar. O que não está escrito não existe. Deus é especialista em escrever. Quando Deus quis salvar o mundo, a primeira coisa que ele fez, escreveu um livro e entregou na mão do ser humano. Deus ama a escrita. Escrever para Deus é um assunto muito sério. E é Ele mesmo, em Cristo, que escreve na parede. Foi o Senhor Jesus cuja mão de homem escreveu naquela parede. Isso é o dedo de Deus. Êxodo 8, verso 19. 31, 18, escritos pelo dedo de Deus. Lucas 11, 20, pelo dedo de Deus. João 8, 6, Jesus inclinou-se na terra e com o seu dedo escrevia. E o Salmo 115, verso 7, um contraste contra a idolatria. Os ídolos têm dedo, mas não pode escrever nada. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem ouvido, mas não enxerga. Tem olhos, mas não veem. Belsazar quis afrontar Deus. Diretamente Deus o afronta. Porque os deuses de Babilônia não podem fazer nada. Mas o Deus vivo aparece com sua mão e escreve na parede. Quando Deus escreve, tem a ver com juízo. É sempre assim no texto bíblico. Aí você tem mais uma sessão da senhora White, em Profetas e Reis, no capítulo 524. Perante eles passaram-se como numa visão panorâmica as obras de suas vidas más. Parecia-lhes estarem citados ante o tribunal do eterno Deus, cujo poder eles acabavam de desafiar. Enquanto a escrita se dava na parede e os juntas de Belsazar tremiam e sacudia todos os seus lombos, passava em situação panorâmica no rosto, na mente, no olhar de todos os que estavam na festa, a sua vida passava em revista. Exatamente como Jesus fez quando na areia assentou-se e escrevia ali os pecados de todos aqueles que queriam apedrejar aquela mulher. E não havia ninguém que pudesse condená-la, porque todos eles eram pecadores. O registro da vida deles apareceu. Esse mesmo registro aparecerá no último dia, lá antes de começar a eternidade, quando a Nova Jerusalém vier, e o inimigo se levantar contra ela para invadir, e o trono branco surgir. A senhora White registra também que os ímpios do lado de fora de Jerusalém terão uma visão panorâmica. Os céus vão se tornar, conforme um pastor disse, o LED de Deus. A tela de LED de Deus é os céus. A vida de todo mundo vai aparecer ali patente, e aí verão que o seu destino está decidido. Foi assim nessa festa. O que homens fazem, homens podem fazer. E a história se repetirá. A mesma coisa que aconteceu com Belsazar nessa noite de festa, que sua história passou em revista diante dos olhos, aparecerá no último dia também, diante dos olhos de todos os ímpios. Porque Deus escreve e Ele escreve em juízo. Um conselho aparece nessa cena de desordem, nessa cena de tumulto, porque Belsazar não conseguiu interpretar a visão que aparece escrito, e o verso 9 diz que os seus grandes todos ficaram sobressaltados, o seu semblante ficou mudado. Mudou o rosto, mudou a cara, não tinha mais cara para estar na cena,
o verso 10 diz que a rainha mãe entrou na cena. Essa rainha mãe não é outra senão a esposa de falecido Nabucodonosor. Ela viva ainda na cena, faz um relato perfeito do que ocorrera antes. Houve um tempo de juízo também para Nabucodonosor, onde ele andava passeando no palácio e disse: não é essa Babilônia que eu construí para minha glória? Eu fiz com o meu nome. E uma visão lhe foi dada de uma árvore grande e as aves vindo, se ajuntando nela, e uma voz que dizia: passa o machado na árvore, corta a galhada e deixa só no toco, e pega o toco e amarra por 7 anos com corrente. Nabucodonosor, na hora, não entendeu, mas Daniel deu para ele a interpretação: você vai ficar como um animal, andando pela face da terra por 7 anos, até que você aprenda a dar glória a Deus. E assim se fez, ele começou a andar como um animal, e ele reconheceu no 7º ano, deu glória a Deus, e se converteu ao servo do Deus Altíssimo. De novo aqui tem uma visão de chamado, uma visão de juízo. Esperava-se que Belsazar pudesse arrepender-se dessa cena, mas isso não acontece. Você tem aqui do verso 10 até o verso 12 a repetição dessa história. A rainha, a mãe, a esposa de Nabucodonosor, a viúva, ela conta esse registro. Filho, Belsazar, você teve a mesma oportunidade, você não se converteu, você não humilhou seu coração, pelo contrário, você ficou cada vez mais endurecido e fez essa festa pagã. Então, tem um homem que pode interpretar isso. Se você puder chamar Daniel, ele vai dar essa interpretação. Primeiro ele chama os sábios, os magos, os que podem dar conselho, não conseguiu resposta, e depois ele vem com Daniel. Encontro daqueles que se chamam Bel. Todos os 2 nomes, um registro de idolatria ao deus Bel, grande deus de Babilônia. A rainha, se você ler o relato, diz que em Daniel há o espírito do Deus Santo. Belsazar, quando Daniel entra na corte, diz: você é aquele escravo que meu pai Nabucodonosor trouxe de Judá? Então você veja o ímpeto que havia no coração dele. Ele não tinha conversão de maneira alguma, não havia nada que quebrasse aquela rocha, que quebrasse aquela pedra. Ao passo que a rainha, a viúva de Nabucodonosor, convertida, honrava ao Deus dos céus. Ela honrava o Deus, as coisas de Deus e as pessoas de Deus. E Belsazar desonrava a Deus, desonrava as coisas de Deus com seus copos cheios de vinho e desonrava as pessoas de Deus. Você é o escravo que nós trouxemos para cá? A rainha diz: não, ele é um homem santo, em cujo Deus está dentro dele, o espírito desse Deus maravilhoso. Você tem um relato que Daniel entrou e ele ofereceu então aquilo que a gente conhece muito bem: te visto de vermelho, te dou um colar de ouro e você vai ser o terceiro no reino. E vai ser o terceiro porque mesmo Belsazar não é o primeiro, Nabonida é o primeiro, Belsazar é o segundo. Quem resolver esse negócio vai ser o terceiro. Belsazar mesmo não é dono do reino. Daniel não se vende como Balaão. Você se lembra da história de Balaão? Ele se vendeu: profetiza contra Israel e eu vou te dar muita grana. E Balaão se vendeu. Daniel não. Não vou falar coisas agradáveis aos seus ouvidos. Eu vou falar o que é a verdade. É isso que eu vou falar para você. Fica para quem você quiser os seus presentes. Eu só me rendo diante da verdade. É isso que você tem nessa sessão maravilhosa do livro. Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Foi isso que disse a rainha mãe. Lembra do passado, lembra de Nabucodonosor. Do contrário, você vai cometer os mesmos erros que ele. Mas o tempo havia passado, já era tarde demais. Aí você tem, então, o decreto, que Daniel faz a leitura e a interpretação daquilo que estava na parede. O pastor Charles apresentou isso para vocês no domingo. Como eu disse, eu quero apenas repetir o que já foi dito. Respondeu Daniel no verso 17, na presença do rei: os presentes fiquem para você. Eu vou dar a interpretação e eu vou fazer a leitura. Primeiro ele faz um discurso para Belsazar, o mesmo discurso da rainha mãe. Houve um rei chamado Nabucodonosor, também era altivo, também era arrogante, também era agressivo, mas ele se rendeu diante de Deus. Se você tivesse rendido, talvez sua sorte hoje seria melhor. Verso 22, você não humilhou seu coração, você sabia de tudo isso, você se levantou como Deus do céu, você levantou
terrivelmente, trazendo os utensílios sagrados para fazer festa com eles. Você não glorificou, no final do verso 23, o Deus em cuja mão está a vida e todos os seus caminhos. Esse Deus em cuja mão está a sua vida, cuja mão escreveu na parede. A vida de todos os seres humanos está na mão de Deus. Por isso ele é capaz de escrever na parede com a sua própria mão. Então, da parte dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a interpretação. Porque foi Deus quem escreveu, é ele quem dá a interpretação, diz o verso 24. Aí está a escritura. Eu já coloquei para vocês a interpretação da escritura, e vocês já viram também no domingo. Aí você tem a queda de Belsazar. Olha aqui o que a senhora White escreveu a respeito desse momento especial da vida desse homem. Muitas tinham sido as suas oportunidades de conhecer a vontade divina e compreender sua responsabilidade e render-lhe obediência. Muitas tinham sido as oportunidades. Então, ele vem a falecer com 26 anos de idade, esse Belsazar. Mas ele nasceu ali, há 26, 27 anos quase. Ele teve tempo de ver e ouvir o próprio Nabucodonosor em vida, contar-lhe a história do Deus verdadeiro e de quem era esse Daniel, quem era esse profeta. Ele desperdiçou as oportunidades que graciosamente lhe foram providas. O estudo dessa noite não é sobre perdição, sobre destruição, sobre morte, sobre desintegração. Não é um estudo sobre isso, é um estudo sobre a graça, sobre a vastidão das oportunidades. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é uma mensagem para deixar ninguém com medo, para dizer que Deus odeia, vai destruir. Quem pecar já sabe, no final vai se encontrar com Deus. Vai dar de cara com Deus. Não é um sermão nesse sentido, uma mensagem de medo, de pavor, uma mensagem de graça. É a mensagem do Deus que corre atrás do ser humano, como correu atrás de Belsazar, 26 anos da existência dele, tentando salvá-lo. Como correu atrás de Nabucodonosor, todos aqueles anos de vida, até que pudesse convertê-lo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do perverso. A alegria de Deus é salvar, não tocar fogo, não fazer destruir. Ele não tem prazer nisso. Isso vai acontecer um dia? Certamente vai. Não porque Deus ame fazer isso. O coração de Deus é salvar. Salvar. Mas vocês estão comigo? Estão comigo? Concordam? O coração de Deus é salvar. O plano de Deus é salvar. A graça maravilhosa foi estabelecida para isso. Você pode dizer um amém? Um glória a Deus? Um aleluia? É para isso a mensagem dessa noite. Não é para colocar medo e pavor em ninguém, temor em ninguém. Ele correu atrás de Belsazar o tempo inteiro para tentar salvar, para tentar resgatar. Muitas foram as oportunidades. Quando ele desperdiçou as oportunidades. Aí você tem a parte final do estudo, que é a parte final do livro. Então, 4 palavras aparecem na parede. 4 são os reis que sucedem Nabucodonosor. 4 são os metais da estátua e dos copos que eles estão adorando ali. E 4 são os reinos que sucedem o Império de Babilônia. E 4 são os animais da visão que Daniel tem também no capítulo 7. Os babilônios gostavam de escrever em formato de 4. E Daniel aprendeu com eles porque foi ali estudado na faculdade, na Universidade de Babilônia. Eis agora, vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele, o atalaia, a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. Isaías 21, verso 9. E a predição da queda de Babilônia é descrita em todos esses versos que nós temos aí na tela. Vocês estão observando Isaías 13, 14, 21, 45, 47, Jeremias 50, Jeremias 51. E a nova Babilônia, a grande, a meretriz, a mãe de todas as imundícies, a igreja apostatada, em Apocalipse 14, Apocalipse 18. Esse capítulo é um capítulo tremendo na palavra de Deus. Apresenta uma história tremenda. Porque a primeira Babilônia caiu, todas as outras cairão. Porque a física caiu, a grande cidade, todas as outras cairão. Inclusive a cidade espiritual, que é o mundo religioso, chamado de Babilônia. Também cairá debaixo do esplendor da glória de Cristo.
Quem poderá subsistir? Todos aqueles que forem lavados pelo sangue do Cordeiro e permaneceram fiéis à palavra. Abaixo disso, tudo cairá. Porque o capítulo 5 diz que a primeira caiu. Você sabe que Babilônia estava lá plantada na região do Iraque antigo, que se tornou depois o Iraque moderno. O mesmo Iraque de Saddam Hussein, que tentou reconstruir Babilônia, que desenterrou alguns tijolos, estava no projeto megalomaníaco de refazer Babilônia, e vocês e eu sabemos qual foi o fim de Saddam Hussein. Babilônia caiu e não se levantará. A física, a cidade, e a espiritual igualmente. Por isso o chamado de Apocalipse é sai dela. Aí você tem como eu apresentei para vocês, eu queria fazer uma recapitulada de um estudo histórico e também textual, gramatical. Os historiadores do passado registraram a queda de Babilônia, não é a fantasia bíblica, coisa de pastor, coisa de crente. Heródoto, historiador do passado, nas guerras pérsias, nesse capítulo e sessão, continuaram dançando, se divertindo, até que souberam da captura, naquela mesma noite. Xenofonte, na instituição de Ciro, volume 7, verso 5, os que estavam dentro dos muros riram dos bloqueios. Na noite de Ano Novo, comendo, bebendo, dançando, o Ciro já cercava e já tinha fechado o rio mais acima, estancado. Eles passaram por baixo dos portões, pisaram a pé seco e entraram graciosamente em Babilônia. Ninguém brandiu uma espada, ninguém morreu naquela invasão, não houve guerra, não houve batalha. Pelo contrário, algum historiador disse que as pessoas da cidade até aplaudiram a invasão de Ciro, que estavam cansados dos desmandos já da dinastia dos babilônios. E assim ele tomou a cidade naquela noite. E Flávio Joséfos também registra isso no seu livro Antiguidades Judaicas, no livro 10, no capítulo 11, na página 2, a queda de Babilônia, para não deixar sombra de dúvidas a ninguém. Conforme eu já disse para vocês, estamos fechando a nossa fala com a repetição do que eu já marquei bem. O tema do capítulo é oportunidade. Oportunidade. Quantas Deus dá? Todas Ele dá. Quantos dias? Todos os dias. Quem levantou hoje e está respirando, o nome disso é oportunidade. Todos os dias Deus não se cansa de amar, não cessa de amar, não cessa de chamar a humanidade e de nos usar como instrumentos. Só tem dois caminhos: ou você está arrependido e salvo, ou você passa pelo juízo e se perde. Nabucodonosor, salvo. Belsazar, perdido. Nabucodonosor tem visões de Deus, arrependeu, foi salvo. Belsazar tem visões de Deus, não se arrependeu, perdeu-se. Homens e nações, eles estão sendo hoje testados pelo prumo da mão daquele que não erra. Todos estão, por sua própria escolha, decidindo o seu destino. E Deus está superintendendo a tudo para a realização do quê? Do seu propósito, do seu desígnio, da sua meta. Eu estou usando aqui essa noite a camiseta da Semana de Oração para o Ministério da Mulher, que está ocorrendo agora, a Semana de Evangelismo. Eu já fiz minha escolha, eu sei que você também já fez a sua escolha. Essa semana que as mulheres estão pregando, tem falado sobre isso, tem falado sobre escolha. Há uma para que nós possamos fazer nessa noite. A escolha é aproveitar as oportunidades. Escolhas. É disso que se trata. Você levantou hoje? Você sabe quantas escolhas o ser humano faz durante o dia? Pelo menos 15.000 escolhas a gente faz durante o dia. Sapato, calça, meia, cinto. Não cinto. Camiseta ou não? Escolhas o tempo inteiro. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Levo o filho ou não levo? Quem busca? Quem traz? Vou comprar ou não compro? Trabalho ou não trabalho? No trabalho, 1 milhão de escolhas para ser feitas. Cerca de 15.000 escolhas a gente faz ao longo do dia. A vida do ser humano é escolher, e não tem como não escolher. Quando você escolhe não escolher, o que você está fazendo? Você está escolhendo. Não existe essa de não escolher. Salvo ou perdido? Graça ou perdição? Missionário ou missão? Ou você é missionário, ou você é missão. Ou você está alcançando pessoas, ou precisa de pessoas que te alcancem. É vida ou morte. É o chamado para essa noite. De maneira que, de modo que qualquer criança possa entender, qual é a escolha que eu e você devemos fazer nessa noite? Que escolha nós fazemos? Hein, meu bebê? Que escolha nós fazemos nessa noite? É tu mesmo. Eu escolho a Cristo, não? Eu escolho a Cristo.
Eu escolho a Jesus. Eu escolho amá-lo, servi-lo, viver com Ele, morrer com Ele. Essa é a sua escolha? Essa é a sua escolha? Sim ou não? Você pode manifestar erguendo sua mão? Eu escolho a Cristo, independente do que aconteça. Haja o que haja, eu escolho a Cristo. Eu escolho a Jesus, eu quero viver com Ele. Histórias que mudaram o mundo podem construir também a nossa história. Essa aqui é uma dessas. Quero orar com vocês, porque nossa decisão já está tomada. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pelo chamado que o Senhor nos fez. Obrigado pelo texto sagrado, histórias tão importantes. Elas ficaram no passado, agora é hora de nós que estamos vivos escrevermos nossa própria história. Senhor, que a mão que apareceu naquela parede dando juízo seja a mesma mão que escreva no pé do livro da nossa vida no céu, salvo em Jesus, liberto de todo mal, pecados perdoados. Tu que ama escrever, Senhor, escreva o nosso nome com letras douradas e não apaga o registro. Tenha misericórdia de nós e nos usa como teus instrumentos para a salvação de outras pessoas com quem entramos em contato. Pai, abençoa todo membro dessa igreja aqui de Jacareí. Abençoa todas as famílias do Jardim América. Que haja paz na vida delas e a presença de Cristo. Decisões sinceras. Abençoa, Senhor, os que nos assistem pela rede social. Que essa mesma paz, essa mesma força para a decisão esteja na vida e no lar de cada um. Nós nos entregamos em Tuas mãos, rogando bênçãos para o restante dessa noite, para o restante dessa semana. E mais uma vez clamamos: Pai, salva-nos para o Teu reino. Nós escolhemos Jesus. Em nome dele oramos. Amém.